Olá, pessoal! Temos aqui na lição 16 o gênero notícia. A notícia pode ser encontrada em mais do que um veículo de comunicação. Você sabe, né? Nós podemos nos inteirar das notícias através da televisão, através do jornal impresso, que hoje não é tão comum. Antigamente era muito mais, inclusive as pessoas recebiam em casa os jornais. Através também do rádio e através muito mais, hoje, né, o foco é muito maior, através da internet, né? E qual é o papel da notícia? Quais são as características desse gênero? A notícia traz pra gente informação sobre fatos que acontecem na sociedade. E nela não existe posicionamento, não tem opinião. Então ela relata de uma forma narrativa para nós algum fato da situação cotidiana. Ela é objetiva, mas ela não traz posicionamento, tá? Então, reforçando que ela pode estar tanto em mídia impressa quanto virtual. Características desse gênero: apresenta linguagem clara e direta, não pode ficar enrolando ali na notícia, né? É breve, é rápida. Possui um título chamativo e uma introdução que resume o que aconteceu. Então, o título aqui tem que chamar a atenção. Por exemplo, ratos invadem a casa da vizinha, né? Então, tem que chamar a atenção para que o leitor se sinta despertado a ler essa notícia. E tem uma introdução que resume o que aconteceu. Lá no início da notícia tem uma introduçãozinha que aparece o que aconteceu, quando aconteceu, como aconteceu, com quem aconteceu, né? Informações ali rápidas também. Traz como conteúdo acontecimentos recentes e importantes para a comunidade. Isso aqui é tão legal hoje em dia porque a internet nos possibilita ter informação rápida sobre esses acontecimentos. Então, se acontece, por exemplo, uma situação inusitada na sociedade, né, uma informação nova, um fato novo, de pronto, rapidamente, já está ali no jornal virtual, né? A televisão já coloca também rapidamente para nós essa informação. Apresenta a resposta para as perguntas principais da notícia, né? Nós temos ali o lead, que é esse parágrafo inicial que vai trazer para você lá o que aconteceu, quem fez, quando fez, onde, como e por quê. E aí, nós temos, depois da continuação desse parágrafo, os detalhes sobre o que aconteceu. Nesses detalhes podem aparecer ali informações mais afuniladas, né, sobre a notícia, e pode aparecer, inclusive, uma pessoa dando um depoimento de se ela viu ou não viu ali, né, o que aconteceu. Ok? Então, agora, pensando em notícia, vamos fazer a leitura de uma, observar essas características que nós falamos dentro dela e responder as questões. Muito bem, então vamos lá. Página 87, vamos fazer a leitura da notícia que nós temos aqui. 725 anos depois do flautista, Hamelin é infestada por ratos. Cidade alemã, famosa por lenda, tenta conter invasão de roedores. Da BBC. A cidade de Hamelin, no norte da Alemanha, poderá precisar novamente dos serviços do lendário flautista para afastar uma nova infestação de ratos. O problema agora se concentra em um lote de terra abandonado nos limites da cidade, que se transformou no foco da infestação, com ratos passeando por alimentos jogados fora e por lixo que está no local. Ao invés de atrair os ratos para o rio da cidade com música, como o flautista teria feito, segundo a lenda, as autoridades municipais pretendem colocar armadilhas em volta do lote abandonado. Ameaça. Um porta-voz das autoridades municipais de Hamelin, Thomas Wams, afirmou que o problema ainda é restrito aos limites da cidade, mas existe a ameaça de que os ratos possam invadir um conjunto habitacional vizinho. Segundo Wams, a população de ratos explodiu no terreno, mas a prefeitura não pôde exterminar os roedores, pois ainda não se sabe quem é o dono do local
e as autoridades não podem invadir uma propriedade particular. Precisamos enfrentar os ratos diretamente no local, disse Wammes à BBC, na quarta-feira. O porta-voz afirmou que a área infestada é do tamanho de um campo de futebol. A história da nova infestação de ratos em Hamelin foi muito divulgada pela imprensa alemã e as ofertas de ajuda à cidade vieram de todo o país. Não existe um problema com ratos no centro da cidade e esperamos que dentro de algumas semanas tenhamos removido esta ameaça, afirmou Wammes. Veja bem, pessoal, das características que nós estudamos ali, então a gente tem aqui um título que chama atenção, então ele já coloca de início 725 anos depois do flautista Hamelin infestada por ratos. Ele associa a história do flautista com a cidade sendo infestada por ratos, então é realmente um título muito criativo. Depois nós temos um subtítulo que traz Cidade alemã famosa por lenda tenta conter invasão de roedores. É um pouquinho mais de detalhe da situação que ocorreu na cidade. Ali nós temos, então, o início do texto que traz as informações principais, né? Onde aconteceu, que foi na cidade de Hamelin, no norte da Alemanha, o que aconteceu, né? O que são os ratos que invadiram, né? Como isso aconteceu. Então aqui a gente tem aquelas informações principais. Depois nós temos os detalhes, né? E veja que inclusive até aparece discurso direto aqui, ó, da autoridade, né? Então eles colocam os detalhes depois na notícia. Legal, pessoal, vamos responder questão, ok? Questão número 1. Ali na página 88. Qual é o assunto desse texto? Letra A, o misterioso flautista da cidade? Não, eles associam a história, né, do conto do flautista à situação que a cidade está vivendo, que é a invasão dos ratos. Mas não é esse o assunto principal. Ofertas de ajuda à cidade vieram de todo o país? Não temos aqui isso aqui como assunto principal. Lembre-se sempre, qual é o assunto do texto? O lixo, alimentos jogados em um terreno? Não. A gente até tem a informação sobre esse lixo, né, que é jogado, mas não como assunto principal. O grande número de ratos em um terreno? Muito bem. Letra correta, letra D. Ok? Agora, a gente vai fazer a número 5. Número 5 diz assim, essa notícia traz uma opinião? Não, porque notícia não tem opinião. Traz uma sugestão? Também não. Um conselho? Não. Ela traz um fato, que é a infestação, né, da cidade, a invasão, na verdade, né, dos ratos na cidade de Hamelin. E por último, pessoal, eu quero sugerir para vocês, né, que vocês trabalhem uma questão, que é a número 8, com bastante criatividade. Ela diz assim, produza um título de uma notícia nas linhas a seguir para um texto que fale sobre as enchentes em uma determinada cidade. Enchentes. Então, a dica que eu dou para você construir esse título é criatividade, tá? Vá direto ao assunto. Imagine o que aconteceu nessa enchente e traga ali uma informação específica sobre ela. Evite, por exemplo, começar o título falando assim, a enchente na cidade leste, por exemplo. Esse artigo que vem no começo, esse o, pode parecer um título de conto, por exemplo, né? Ou outro tipo de narrativa. Então, trabalhe com criatividade, ok? Muito bem, terminem as questões, estudem e nos vemos na lição 17.